Bem, como mencionei no bloco anterior, fazendo referência a uma oração de Jünger Habermas, o processo deliberativo, ele tem, na regulação da Constituição, o âmago da democracia. Não há como falar em democracia sem ter por referência aquilo que a Constituição estabelece como o modo de se exercer o processo deliberativo. Então, agora, ultrapassada essa fase em que fiz referências a tópicos que ressaltam a importância da atividade parlamentar, a arena por excelência do encontro das diversas demandas de uma sociedade plural, democrática, com diferenças legitimamente assumidas, vamos ver agora onde se encontram os pontos dispersos no texto constitucional que nos dão o norte de como se faz aquele processo deliberativo de natureza democrática conforme posto por Habermas. A Constituição menciona, e já fiz referência, no seu artigo 1º, a essência da democracia, a essência do poder político encontra-se na soberania popular, que pode ser exercida pela forma da democracia direta, a que nos reportamos anteriormente, fazendo inclusive referência à famosa lei Almino Afonso, que trata dos expedientes para o exercício da democracia direta, como também a democracia representativa, que será o objeto das nossas indagações. Nós vamos encontrar também no artigo 14 a referência ao sufrágio universal, voto direto e secreto. Então, a garantia de incolumidade, né, a garantia de participação generalizada, né, e a impossibilidade de intermediação entre o cidadão e a sua representação política é dada por esse enunciado do artigo 14, né, que faz referência ao sufrágio universal, ao voto direto e ao voto secreto. Faz referência aos meios de exercício da democracia direta, lembrando que aquele rol não é um rol exaustivo, outras possibilidades haveria do exercício da democracia direta, que, entretanto, entre nós, mais uma vez reportando-nos à menção de Boaventura Sousa Santos, um país em que há uma participação democrática de baixa intensidade, né, outras possibilidades haveria, como o caso do recall, ou essas modalidades mais recentemente ensaiadas no âmbito da União Europeia, como o exercício das assembleias participativas por sorteio. O artigo 15 vai tratar, na Constituição, da perda ou suspensão dos direitos políticos, ou seja, quem efetivamente pode dispor, pode exercitar de todas aquelas faculdades inerentes à cidadania, né, a participação no processo político propriamente dito, né? O artigo 16, uma regra muito importante do processo eleitoral, a regra que estabelece a carência na aplicação da lei que altera o processo eleitoral, né? Um ano antes da realização de um pleito, você tem um interstício de vedação da possibilidade de alteração do processo eleitoral. Mais adiante falaremos de um caso que ficou muito marcado na história brasileira, em que nós podemos ver como isso, de fato, pode interferir com bastante intensidade em resultados eleitorais, quando você, no curso desse interregno, faz alteração do processo, das leis que ditam o processo eleitoral. No artigo 17 da Constituição, nós temos referência aos partidos políticos, referência às possibilidades de coligações,
inicialmente com a redação dada pela Emenda Constitucional número 52 e, posteriormente, com a redação da Emenda Constitucional número 97, que serão posteriormente comentadas, né? Outro artigo muito importante na Constituição Federal é o artigo 21, que trata da competência da União para privativamente legislar sobre o direito eleitoral. Nós que tivemos oportunidade de acompanhar recentemente as eleições presidenciais nos Estados Unidos da América, pudemos observar como havia discrepância entre as legislações eleitorais nos Estados Unidos que eram ditadas não pela União, mas por cada um dos 50 estados federados que compõem a Federação Norte-Americana. Então, nos Estados Unidos, optou-se por se reconhecer a cada um dos Estados-membros a competência para dispor sobre matéria eleitoral no âmbito territorial daquele Estado. Nós aqui, diferentemente, entendemos, no processo constituinte, que isso deveria ser uma atribuição da União. Portanto, a União tem a competência privativa para dispor sobre matéria de direito eleitoral. E vale observar, nesse particular, que o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A da Constituição, veda a edição de medidas provisórias sobre nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Ou seja, todo esse universo que compõe a temática do direito eleitoral não pode ser objeto de medida provisória editada pelo presidente da República e que tem força de lei imediatamente após a sua edição. O artigo 27 e 32 da Constituição cuida da conformação das Assembleias Legislativas e da Câmara do Distrito Federal, dizendo que elas devem ser formatadas de acordo com as regras da Constituição sobre o sistema eleitoral. Essas regras da Constituição sobre o sistema eleitoral, no que diz respeito à composição das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, veremos mais adiante também, a Câmara Municipal, devem observar uma regra de pré-ordenamento estabelecida na Constituição, que é a regra que dita o funcionamento da Câmara dos Deputados. Então, veremos ainda um pouco mais adiante que a Constituição vai falar que a Câmara dos Deputados ela há de ser composta pela prevalência do sistema proporcional. Então, a regra do sistema proporcional é aquela que deverá necessariamente ser observada também para a composição das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das câmaras municipais. Os artigos 28 e 32 fazem menção à eleição do governador e do vice-governador do Estado e do Distrito Federal, atenção, pelo sistema majoritário de 2 turnos, observado quanto ao mais o disposto no artigo 77, que é o artigo que diz regras também sobre a eleição pelo sistema majoritário do presidente da República. Então, nós temos aqui já delineados 2 grandes elementos do sistema eleitoral brasileiro, ou melhor dizendo, os 2 sistemas eleitorais brasileiros, né? O sistema proporcional e o sistema majoritário. Devemos notar que o sistema proporcionário é, por excelência, o sistema eleitoral que vai ser adotado para a composição das casas legislativas, dos parlamentos, né? Parlamentos no Brasil são escolhidos pelo sistema proporcional de acordo com a Constituição. Isto é uma regra que vale para a Câmara dos Deputados, isto é uma regra que vale para as Assembleias Legislativas e a Câmara Legislativa do Distrito Federal e para as câmaras municipais. A única casa parlamentar que não se submete ao sistema proporcional é o Senado Federal, conforme veremos mais adiante. O Senado Federal, portanto, nesse passo, segue o sistema
eleitoral estabelecido para a escolha daqueles que devem comandar o poder executivo. Então, como havia falado anteriormente, temos que o artigo 29 vai dizer que a conformação das câmaras municipais deve obedecer o sistema eleitoral e que a eleição dos prefeitos e vice-prefeitos deverá observar o disposto no artigo 77, que dita a regra de prevalência do sistema majoritário para a eleição do presidente da República. E esta regra, ela é estendida para municípios com mais de 200 mil eleitores, no que diz respeito à realização de 2 turnos de eleição. Nós poderíamos ter um sistema majoritário de maioria simples, e é a regra que prevalece para a composição do Senado Federal. É uma regra que nós poderíamos dizer, conforme a música americana, né? The winner takes it all. Aquele candidato que meramente conseguiu coletar o maior número de votos, mesmo que não tenha alcançado a maioria absoluta dos votos válidos, ele é considerado eleito. Esta é a regra para a composição do Senado Federal. Entretanto, esta regra do sistema majoritário, no caso das prefeituras, ela vale apenas e tão somente para aqueles municípios com menos de 200 mil eleitores. Se os municípios possuem mais de 200 mil eleitores, vale a regra que está estabelecida para a eleição do presidente da República, pelo sistema majoritário de 2 turnos, né, que é também a regra a ser considerada na eleição dos governadores dos estados, do governador do Distrito Federal e dos municípios com mais de 200 mil habitantes. A Constituição dispõe ainda, no seu artigo 45, nesse, diria eu, quadro panorâmico e disperso de regras que estabelecem o funcionamento do nosso sistema eleitoral, que a Câmara dos Deputados, conforme já adiantei, ela é conformada de acordo com o princípio do voto proporcional. O artigo 46 vai fazer referência explícita ao princípio do voto majoritário na composição da única casa legislativa em que se aceita o voto majoritário, que é o Senado Federal. E o artigo 77, também como já mencionei anteriormente, vai dizer da eleição do presidente da República pelo princípio majoritário em 2 turnos, ou seja, não alcançando um candidato a maioria absoluta dos votos válidos numa primeira rodada de votação, aqueles 2 que tenham obtido o maior número de votos seguem para um segundo turno, do qual, então, haverá como deslinde a escolha do candidato vencedor. Ainda nesse contexto de compreender, né, toda a moldura, né, todo o ordenamento jurídico básico do direito eleitoral brasileiro, nós devemos fazer referências a algumas legislações, legislação ordinária e legislação complementar. A primeira referência básica, indispensável, no caso do sistema eleitoral, é a referência ao Código Eleitoral, que é a Lei 4.737, de 15 de julho de 1965. Eu gosto, todas as vezes que faço alguma referência ao Código Eleitoral, e porque fiz referência à importância da função parlamentar como o locus adequado para que ali converjam as mais diferentes opiniões, aspirações e os interesses da população brasileira, e isso deveria ser algo inescapável na elaboração de um código eleitoral, eu gosto sempre de registrar o fundamento de autoridade que consta do preâmbulo do Código Eleitoral brasileiro, da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965. Vejamos, o fundamento de autoridade constante do preâmbulo do Código Eleitoral diz que o presidente da República que o sancionou, no caso, à época,
o Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, diz que o presidente sanciona aquela lei aprovada, entre aspas, aprovada pelo Congresso Nacional nos termos do artigo 4º caput do ato institucional de 9 de abril de 1964. O ato institucional de 9 de abril de 1964, e que posteriormente veio a ser conhecido como o ato institucional número 1 de 1964, ele inaugura o chamado ordenamento jurídico excepcional, extraconstitucional, do regime de natureza autocrática que se instalou no Brasil a partir da passagem de 31 de março para 1º de abril de 1964. E no artigo 4º, caput, do ato institucional, até então sem número, mas que podemos chamar de ato institucional número 1 de 1964, vamos ler o seguinte: o presidente da República poderá enviar ao Congresso Nacional projetos de lei sobre qualquer matéria, os quais deverão ser apreciados dentro de 30 dias a contar do seu recebimento na Câmara dos Deputados e de igual prazo no Senado Federal. Caso contrário, serão tidos como aprovados. Ou seja, o artigo 4º do ato institucional número 1 de 1964 estabelecia peremptoriamente que o Congresso Nacional teria tão somente o prazo de 60 dias, 30 dias na Câmara dos Deputados, 30 dias no Senado Federal, para apreciar um projeto de Código Eleitoral que lhe foi apresentado pelo presidente da República. Apenas para efeito de comparação, o exercício dessa atividade legislativa anômala pelo Poder Executivo nos dias de hoje, a partir da Constituição de 1988, que é o poder de edição de medidas provisórias, confere ao Congresso Nacional um prazo bem mais elástico, de até 120 dias para apreciação de uma medida provisória. Naquele momento, em 1964, nós tínhamos, portanto, a possibilidade de que uma lei, inclusive, pudesse ser um projeto, uma proposição, pudesse ser convertida em lei, no linguajar latino, in albis, em branco, sem a mera manifestação do Congresso Nacional, por suas duas casas, né? Simplesmente pelo fato de ter transcorrido o prazo previsto naquele instrumento institucional, né? Ou seja, decorrido o prazo de 60 dias, se um projeto de lei encaminhado pelo presidente da República sequer fosse apreciado pelo Congresso Nacional, ainda assim ele poderia ser convertido em lei nos termos do artigo 4º do ato institucional número 1. Neste caso, sim, houve alguma discussão no âmbito da Câmara dos Deputados e no âmbito do Senado Federal, mas é preciso registrar esta, diria eu, mácula no que diz respeito, mais uma vez nos reportando a Habermas, né? Ao âmago do processo democrático, da política deliberativa. Há um déficit evidente de participação do povo, através dos seus representantes, na elaboração do Código Eleitoral. Além do que, já naquela época, o Congresso Nacional havia sido objeto da ação de cassação de diversos mandatos eletivos, né? Então, nós tínhamos um Congresso Nacional, né, que não tinha mais a sua composição original, e é esse o Congresso Nacional que aprovou efetivamente o Código Eleitoral, que até hoje é o Código Eleitoral observado no Brasil. Outra lei ordinária importante para as nossas reflexões é a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, né? Tendo como marco, no termo inicial, a elaboração do Código Eleitoral, nós já estamos na terceira Lei Orgânica de Partidos Políticos no Brasil, desde então, né? Esta é a lei mais recente, esta é a lei que foi elaborada sob a égide da Constituição de 1988 e é a que deve servir
basicamente de consideração para os nossos estudos. Temos ainda uma norma geral para as eleições, que é a Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997. Esta lei ela foi editada com o firme propósito de fazer com que não houvesse, da parte do Congresso Nacional, a cada ano antecedente a um ano eleitoral, a devoção das suas energias para a elaboração de uma nova regra eleitoral. Essa situação, evidentemente, era uma situação que causava uma extrema insegurança jurídica no país e temos, até então, razoavelmente caminhado no sentido de observar, no que diz respeito às regras eleitorais a serem consideradas a cada eleição, as disposições da Lei 9.504. Entretanto, nós tivemos, incidindo sobre a Lei 9.504 e também incidindo, de alguma maneira, sobre a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, importantes alterações feitas recentemente. A mini-reforma eleitoral de 2015, consubstanciada na Lei 13.165, de 2015, que, por sua vez, foi alterada pela Lei 13.488, de 2017. E, com maior repercussão, a Emenda Constitucional número 97, de 2017, sobre a qual nós, oportunamente, iremos discorrer. Temos ainda no âmbito da legislação complementar a famosa Lei das Inelegibilidades, né? A Lei das Inelegibilidades, por exemplo, ela tem em uma das suas alterações, aqui nós estamos trabalhando com o patamar da Lei Complementar 64 de 1999, 1990, a famosa Lei da Ficha Limpa, né? Ela é uma alteração incidente sobre a Lei Complementar número 64 de 1990. Não será objeto dos nossos estudos, né? Não adentraremos um estudo, uma análise sobre a lei de inelegibilidade. De toda forma, é fundamental que nós façamos esse registro para dizer que ela sim faz parte dessa engenharia institucional do direito eleitoral brasileiro. E, finalmente, entramos no que é propriamente objeto do nosso estudo, os sistemas eleitorais, né, como uma ferramenta do exercício da democracia representativa. O que são os sistemas eleitorais? Me parece cristalina a formulação do professor Jairo Nicolau, né, famoso cientista político brasileiro, segundo o qual os sistemas eleitorais são a forma como os eleitores fazem suas escolhas e o modo como os votos são convertidos em mandatos, ou, em outras palavras, o procedimento utilizado em uma eleição para transformar os votos dos eleitores em poder parlamentar ou de governo. Trata-se, portanto, então, de aferir como é possível converter a manifestação de cada um dos eleitores em efetiva constituição do poder político, seja o poder parlamentar, seja o poder de governo, o poder executivo, como bem diz o professor Jairo Nicolau. Portanto, esse é o pano de fundo, né? Esta é a regra que deve estar sempre presente nas nossas divagações sobre os sistemas eleitorais. Estamos tratando da conversão dos votos dos eleitores em mandatos de representação. Tudo mais em torno do sistema político, tudo mais que nós poderíamos aqui discorrer sobre sistemas políticos, tem sempre presente esta realidade, a conversão do voto dos eleitores em poder político, seja poder parlamentar, seja poder executivo. O jurista Gilberto Amado, que foi senador pela República, pelo estado de Sergipe, em certa ocasião, ele apresentou a seguinte reflexão que considero extremamente oportuna para os momentos que o Brasil vive.
É muito comum, todos nós já vivenciamos essa experiência, em que as pessoas simplesmente dizem que não sabem em quem votaram nas últimas eleições. Esquece-se simplesmente em quem votaram. Isso é uma demonstração cabal da nossa baixa cidadania participativa, o que é lamentável. Gilberto Amado dizia: que adianta que o eleitor conheça o candidato em que vota, o aprecie, o admire mesmo, já lhe ter ouvido discurso, lido artigos, admirado sua administração em qualquer cargo público, se esse voto é apenas uma espécie de presente, um cesto de laranjas, um cacho de bananas, um peru ao compadre da vila no domingo ou dia de feira, sem que haja nele nenhum sentido político, nenhuma direção ou intenção ideal. Vamos relembrar aquela pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, do curso de Direito da Fundação de Getúlio Vargas. Quase 90% dos eleitores brasileiros dizem que votam em candidatos. Votam no candidato que conhecem, votam no candidato que apreciam, votam no candidato que admiram, votam no candidato que consideram que faz um discurso muito bonito, votam em candidatos que estampam belos artigos nos jornais, nas redes sociais, votam no candidato porque admiram o seu passado, no exercício, por exemplo, de um comando de uma prefeitura ou de um governo do Estado, e fazem uma espécie de barganha simplesmente em que o voto é dado como uma mera retribuição a essa admiração, a esse reconhecimento, não dando sentido político, não dando direção, não dando intenção ideal do que deva ser um mandato político lastreado por essa manifestação do eleitorado. É lamentável que esta seja a realidade brasileira. A realidade brasileira é a realidade em que as pessoas votam em candidatos, em pessoas, em personalidades, de acordo com esse quadro aqui muito bem traçado por Gilberto Amado, né? Mas nós devemos sempre lembrar que na política uma andorinha solitária não faz verão. Só há sentido na política se a política é capaz de criar conglomerados que façam exatamente a definição da direção, o estabelecimento do ideal que se tem por intenção, o sentido político. É preciso ter claro isso através de projetos, de programas. Quando não há projeto, não há programa, a política perde o seu sentido. Só há sentido na política, portanto, se ela é capaz de fazer com que as pessoas se congreguem, se coalizem no sentido da definição. Deixa daquele rumo, pouco importa qual seja o rumo. Mas o que importa é que haja um cenário em que as diferentes visões de mundo possam ser contrapostas, possam dialogar entre si e o exercício da vontade democrática majoritária faz com que esse ou aquele rumo possa prevalecer. Então, fixemos-nos nessa grave reflexão de Gilberto Amado, né? É preciso que tenhamos uma mudança radical na concepção da importância do voto. O voto não pode ser meramente um voto dado no sentido de um candidato que seja objeto da admiração do eleitor. O voto, ele deve representar sentido político, intenção ideal, direção. Só há sociedade efetivamente democrática aquela em que esse cenário está definitivamente consolidado. Do contrário, nós estaremos diante de instabilidade institucional. Instabilidade institucional, ela, muitas vezes, diria, na maioria das vezes, ela descamba para um quadro de exercício
do governo de forma autocrática, com supressão de liberdades, né, com a restrição de direitos. E esse é um quadro que definitivamente nós não podemos rotular como um quadro democrático, porque a democracia, ela parte de pressupostos que já analisamos, do confronto de ideias, e que, uma vez prevalecendo essa ideia, haja, como já havia sido registrado por James Madison nos papéis federalistas que foram editados para a discussão do projeto da Constituição de 1787, particularmente o papel federalista número 51, a possibilidade de alternância. Uma ideia, ela pode ser ultrapassada, sobrepujada por um outro tipo de ideia. E isso é legítimo. Essa é a ideia democrática da qual nós não podemos nos afastar. Isso deve estar sempre inscrito como um princípio a nos reger quando falamos que vivemos sob a égide de um Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito, portanto, é o Estado das liberdades em todas as suas plenitudes, o Estado do confronto das ideias, o Estado em que uma ideia prevalecente pode ser, mais adiante, suplantada por uma outra ideia diferente. Dito isso, então, nós caminhamos para a explicitação do que são, de acordo com a doutrina, as grandes famílias dos sistemas eleitorais que conhecemos nos estados que se consideram democráticos e de direito. Essas três grandes famílias são a família do sistema majoritário, a família do sistema proporcional e a família do sistema distrital misto, que é o chamado modelo alemão, e o sistema distrital proporcional, conhecido entre nós como o modelo Milton Campos. Fazemos aqui referência ao governador Milton Campos, que posteriormente foi ministro da Justiça no governo Castelo Branco, senador da República, né? E também ao senador Afonso Arinos, que defendeu a ideia do sistema distrital proporcional por ocasião dos trabalhos preparatórios da Assembleia Nacional Constituinte de 1987. Portanto, temos aqui os sistemas, as três grandes linhas, né, os três grandes troncos da discussão do sistema eleitoral. O sistema majoritário, que, por sua vez, se segmenta, se bifurca entre o sistema uninominal e o sistema plurinominal. O sistema uninominal, nós já fizemos uma breve referência a ele anteriormente. Sistema de um único turno, como é, por exemplo, a eleição para o Senado Federal no Brasil. Dentre os diversos candidatos, havendo uma única vaga, aquele candidato que foi o mais votado será sufragado como candidato eleito, independentemente de ter atingido ou não a maioria absoluta. Trata-se de uma regra de eleição por maioria simples, né? Temos, então, uma eleição pelo sistema majoritário uninominal de um turno. E temos também o sistema já mencionado de eleição majoritária uninominal de 2 turnos, que é o caso da eleição para a presidência da República, a eleição para os governadores do Estado e do Distrito Federal e a eleição dos prefeitos municipais naqueles municípios com mais de 200 mil eleitores. Faremos aqui agora uma pequena pausa e logo em seguida retomaremos com a discussão das grandes famílias dos sistemas eleitorais.